E hoje a Anfávia divulgou o balanço da produção de veículos no país e segue em linha com os dados da indústria, que nós tivemos ontem a divulgação pelo IBGE, balanço geral. A produção de veículos cresceu 23,6% em agosto sobre julho, mas ainda tem uma queda anual de 21,8%. É isso, a gente está numa recuperação, e uma recuperação até rápida, né, dos vários segmentos da indústria. A indústria subiu 8% no último mês, a produção. São 3 meses consecutivos de recuperação, problema que tinha caído muito de início, quando nós tivemos a fase pior de isolamento, de começo da pandemia. Naquele momento a indústria, por exemplo, caiu 27%, e a queda anual da Anfávia de produção ainda está em 28,8%. Então ainda há muito a ser recuperado, mas elas estão com o melhor momento desde o início da pandemia, 1,1 milhão de veículos produzidos e acumulando no ano um tombo de 44,8%. Foi o balanço divulgado hoje pela Anfávia. E a expectativa ainda é de recuperação, mas a gente tem um movimento meio desigual aí do setor de veículos, e nós vamos falar sobre isso agora com o Alex Rufo, que está aqui com a gente. Alex, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde também a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. É verdade, a base do primeiro semestre é fraca, né? Esse discreto crescimento, e não dá nem para a gente falar em grandes previsões, Denise. É só lembrar uma rápida memorabilia sobre o que aconteceu nesse ano aqui. A gente vem de 2012 com aquele problema do Lehman Brothers, quando a gente tinha uma produção de 3,7 milhões de veículos, despencou, depois até chegou em 1,8, teve um crescimento de novo, chegou o ano passado até 2,7, a gente tinha uma expectativa deste ano de superar os 3 milhões, mas aí com a pandemia foi tudo literalmente por água abaixo. Agora, uma curiosidade muito interessante do nosso mercado, Denise, principalmente Brasil, né? Quando a gente fala em Brasil, é a capacidade que a gente tem de recuperação em relação até outros países. E uma dualidade muito grande. Dois setores que deram uma alavancada muito grande nesse mercado automotivo foram exatamente os opostos, ou 8 ou 80, ou o mercado de seminovos e usados e também o mercado premium. No mercado premium, algumas marcas, que foi até o caso da Porsche, ela teve um aumento de 90% em relação ao ano passado. Muitas compras tinham sido feitas no final de 2019, as entregas acabaram sendo feitas no primeiro trimestre, e isso deu uma alavancada também no mercado, e o preço também mantendo sem diferença cambial, ou seja, tudo isso feito em reais, também levou esse comprador esse cara que não tem um problema de poder aquisitivo, né, tem um altíssimo poder aquisitivo, de querer o brinquedinho novo dele na garagem de casa. Então, esse mercado subiu muito. E por outro lado, a gente ainda conversava aqui há pouco, o mercado de seminovos e usados, porque aquele jovem que estava usando só como mobilidade urbana o transporte público, o Uber, enfim, todos esses modais de transporte que hoje estão muito mais à disposição do que antigamente, ele ficava muito reticente em comprar o seu carro novo. Quando chegou a pandemia, um dos recursos, ou seja, uma das alternativas é o distanciamento social, é você evitar aglomeração, e o seminovo e usado com um preço muito mais atrativo, ele passou a ser uma grande alternativa. Então, o mercado de seminovos e usados também cresceu. Ele vinha numa média diária, uma média diária de 60 mil veículos. Hoje é de 65 mil. Então a gente tinha, antes da pandemia, nos meses de janeiro e fevereiro, vendas de 60 mil dia. Hoje a gente superou 5%, mesmo com toda a pandemia. Então eu acho que essa dualidade do mercado e a capacidade de recuperação que o brasileiro tem em várias situações de jogo de cintura vai discretamente recuperar. Claro, não é para esse ano a gente pode falar aí de 1,8 com muito otimismo, né? Para a gente voltar ao que era lá em 2012, mas de qualquer maneira o mercado se recupera. E Alex, a gente tem uma boa parcela da população também que gosta de veículos, gosta de trocar os veículos. Agora, em relação aos seminovos, eu acho que teve uma certa mudança de hábito induzida, não é, pela pandemia, que as pessoas não estão querendo muito utilizar transporte público, quem pode, não é? E mesmo os aplicativos, não é, que a gente tem Uber e todos os outros aplicativos aí de veículos, pelo risco de contaminação. Então, muita gente que tinha dispensado, porque às vezes até gastava menos. A gente tem estacionamento muito caro, por exemplo, na cidade,
cidades, as grandes cidades, e agora as pessoas estão querendo um carro, talvez até um segundo carro na família, exatamente para não se expor ao risco, né? Exatamente, Denise. Uma preocupação muito grande das montadoras até chegar a pandemia era como chegar o jovem. Porque esse jovem, na minha época, por exemplo, com 17 anos eu já estava na fila da autoescola para tirar a carteira de motorista. Eu também. Esse jovem, ele acabou com isso, ele passou a ter outras preocupações e deixou o carro em segundo plano. Então a montadora procurava atrativos como conectividade, o mundo digital, para trazer o jovem de volta ao seu primeiro carro. Na verdade, isso chegou para o jovem não por conta da conectividade, pela tecnologia, mas sim pela pandemia, como você muito bem colocou. É uma alternativa muito mais segura, com baixo custo, o carro seminovo e usado, para ele entrar de novo nesse mercado de automóveis com segurança e sem tirar muito dinheiro do bolso. Eu só queria observar uma coisa rapidamente, que esse tipo de mudança também está sendo registrado na área imobiliária, das pessoas querendo comprar chácara, querendo comprar alguma coisa mais afastada, um imóvel maior para poder levar a família, né? Há muitos casos até indo para hotéis que estão oferecendo condições de trabalho home office, de ensino também através online, para não ficar preso em casa, né? Porque muita gente estava optando por ter apartamento muito pequeno, a gente teve até uma certa tendência no mercado, e aí a pessoa percebeu que de repente é insuportável se você estiver numa quarentena, né? É isso. Exatamente. Antes de enlouquecer, vamos arranjar espaço, né? Mas é isso, Alex, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde.